Então, gente, eu vou começar falando dos principais pincéis, que são os pincéis para base. Esse aqui é mais conhecido como um pincel kabuki, ele tem um topo reto. Tem alguns que são bem molinhos, tipo esse aqui é molinho. E tem alguns que são mais firmes, tem um aqui que é bem firme mesmo. Ele serve muito bem para aplicar base e vocês vão encontrar ele, gente, de vários formatos, tá? Inclusive esse aqui tem um corte mais diagonal, tá vendo? Esse daqui tem um corte bem reto e é mais firme. Esse daqui é maior, tá vendo? Existem vários tipos. Quando você bater um olho no pincel desse aqui, você vai saber que é o pincel kabuki, que é o pincel para base, tá? Não que não sirva para outras coisas, tá, gente? Pode servir também para contorno, você que vai saber, na verdade, na hora de fazer sua maquiagem. Esse pincel aqui também é de aplicar base, mais conhecido como Dual Fiber. Ele tem esse formato aqui mais pontudinho e as pontinhas dele é bem macia. Ele vem bem grosseiro aqui na base dele e na ponta ele vai afinando um pouco. Quando você bater o olho nesse pincel aqui, você vai saber que ele é pincel para base. Esse pincel aqui é um língua de gato. É o pincel que a maioria das pessoas indicam, né? Quando você vai comprar algum tipo de pincel, dizem, ah, esse daqui é para aplicar base. Esse formato aqui de língua, e ele é bem firme. Ele serve para você também espalhar a base. Eu não gosto muito desse pincel, gente. Os pincéis que eu mais uso para aplicar base é o Kabuki ou o Dual Fiber, tá? Às vezes, grande maioria das vezes, eu também gosto de aplicar com a esponjinha, que é essa esponja aqui de você aplicar base, também serve para aplicar base. Esses aqui são pincéis para vocês aplicarem pó, tá? Pó compacto, pó solto. Eles são bem fofinhos, assim, na ponta, irreconhecíveis. Quando você vê, você já vai saber que é pincel para aplicar pó. Tem também o pincel para blush, que é esse aqui. Ele é como se fosse de pó, porém ele é menor. Também tem outros formatos, tem formatos que são mais achatados. Tanto é que esse é um pouquinho achatadinho aqui, ó. Então, quando você vê o pincel mais achatadinho assim, ou fofinho, porém pequeno, ele é para aplicar blush, bronzer, essas coisas, tá? Seguindo a linha de pincéis para o rosto, os pincéis para você fazer contorno, que existem em vários formatos. Esses aqui que são tipo escovinha, esse aqui que também é como se fosse um kabuki, porém ele é menor, tem um corte mais diagonal. Ele serve mesmo para você passar o contorno, tá? Porque no rosto você vai espalhar o contorno assim. Também serve para aplicar base, tá? Mas eu uso para contorno e vocês encontrarão pincéis assim parecidos para contorno. Esse daqui também é de contorno, ele é novo, tá, gente, no mercado. Ele é pequeno, ele tem esse corte reto, ele é bem firme e também serve para você contornar o rosto. E existem vários outros formatos de pincéis para contorno, não são só esses, tá? Esses são os principais mesmo. Esses aqui são pincéis para você aplicar corretivo naquelas áreas que são mais difíceis de aplicar, sabe? Pincéis mini mesmo para corretivo. Esse daqui serve para você aplicar corretivo, ele tem um formato língua de gato, é perfeito para aplicar corretivo na região perto dos olhos, tá? Na olheira. Pincel vassourinha, que são os pincéis para você aplicar iluminador ou varrer aquele restinho de sombra que ficou no rosto. Agora os olhos, os pincéis principais são os pincéis de esfumar. Os pincéis de esfumar é quem manda bastante, né, no esfumado. Quem deixa o seu esfumado bem bonito são esses pincéis aqui. E existem vários formatos, como vocês estão vendo, eu tenho esses aqui e tem vários formatos, tá? Vou mostrar cada um deles. Esses aqui são em formato rabo de cavalo. No topo eles começam bem juntinho e vai abrindo mais na ponta. E a ponta deles geralmente são bem macias. Quanto mais macio, mais bonito fica seu esfumado. Então, viu pincéis assim que parecem um rabo de cavalo? São pincéis de esfumar. Pincel lápis, que são pincéis para esfumar também, porém ele tem a pontinha assim bem fininha. São mais conhecidos como pincel lápis, eles têm a ponta bem fina. Esses aqui tem um formato achatado, tá? Bem achatadinho, também são de esfumar. Serve para você esfumar sombra ou aplicar iluminador rente à sobrancelha, dependendo do tamanho do olho, até mesmo para você aplicar sombra. E tem também esse pincel pequenininho de esfumar, parece um pincel lápis, mas não é, é um pincel de esfumar mesmo. Ele tem a ponta bem pequena e bem macia. Pincel de aplicar sombra, tem vários, tá? Tem desses aqui que tem desde os grandes aos menores. No caso, por enquanto, eu só tenho esse tamanho. E tem esses pincéis também de aplicar sombra, são pequenos e são bem fofos, parecem pincel de esfumar. Pincéis de precisão, tem os pincéis que são em diagonal, corte diagonal, pincel de topo reto,
ou pincel de precisão mesmo, que ele é bem pequenininho e meio oval. São pincéis mais pra gente aplicar sombra nos cílios inferiores, sabe? E pra delinear os olhos, temos esse formato aqui, que é mais pontudo, também serve pra delinear. E temos esse aqui em corte diagonal, chanfrado, mais conhecido como pincel chanfrado. São pincéis também de fazer delineado. É claro que a maioria dos pincéis que eu tô mostrando aqui, gente, é vocês que adaptam na maquiagem de vocês, tá? Às vezes um serve pra uma coisa e você pode usar pra outra. Então é você que manda na maquiagem. E o pincel de escovinha, que é o pincel pra você pentear a sobrancelha. Eu tenho aqui os principais pincéis, aqueles que vocês deveriam ter pra começar, pra iniciar na maquiagem, tá bom? Então vamos lá na sequência, o pincel Kabuki, que é o pincel de aplicar base. O pincel para contorno, tá? Um pincel para contorno. Um pincel para pó. Um pincel para blush. Um pincel de precisão de contorno, um pincel mini. Um para corretivo. Vassourinha para você aplicar iluminador. A escovinha, que vai servir mais para sobrancelha mesmo. Esse aqui já é duo, já tem duas pontas, melhor ainda. Pincel de esfumar. Pincel de esfumar de dois tipos, mais fofinho e mais pequenininho. Pincéis de precisão para os cílios inferiores. Esse aqui também serve para várias coisas, como para aplicar sombra na sobrancelha, tá? Porque é chanfrado. Pincel de delinear, é melhor que seja nessa pontinha, assim, de primeira, é melhor para você treinar. E pincéis para você poder aplicar sombra, tá bom? Então esses aqui, gente, são os pincéis principais. E lembrando que também tem que ter uma esponjinha dessa daqui, porque facilita muito na hora de você passar sua base, tá bom?